Correria, desespero e muito medo. Foram as sensações que os alunos do Colégio Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, sentiram pela manhã no dia 7 de abril de 2011, quando um atirador de 24 anos invadiu a sala de aula e matou 11 alunos, deixando 13 feridos e marcas para uma vida inteira. Mais de uma década depois, o exemplo da tragédia ainda é discutido e a data usada nacionalmente para lembrar do Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, como forma de prevenção. A Rede Municipal de Educação mantém um trabalho que trata do tema. Em 2018, o promotor de justiça, Rodrigo Augusto de Oliveira, instaurou um procedimento administrativo baseado na Lei 13.185 de 2015, para acompanhar as políticas públicas educacionais destinadas ao combate à intimidação sistemática dentro das escolas na cidade de Campinas. O que a própria lei prevê? Que as escolas, em conjunto com o poder público, devem estabelecer um plano de atuação, não é? Para prevenir essas situações, para combater essas situações. A Secretaria tem feito já há bom tempo, há pelo menos quase 10 anos, um trabalho de prevenção. Esse trabalho de prevenção ele funciona como? Nós trabalhamos atuando com a comunicação não violenta, com a justiça restaurativa, através dos círculos de construção de paz e manutenção de vínculo. Esses espaços eles são espaços que a gente chama de espaços intencionais, seguros, aonde dialoga com as crianças, com os adolescentes, com os pais e também com as direções da escola. Então a Secretaria, por exemplo, ela realiza um trabalho de formação. O ano passado a Secretaria Municipal de Educação formou mais de 100 facilitadores em cultura de paz, que são pessoas capacitadas para trabalhar esses temas no cotidiano da escola, porque isso tem que fazer parte do cotidiano. A gente trabalha com a prevenção, além da publicação de alguns materiais que a gente tem feito no cotidiano também. A prevenção acontece dentro da sala de aula por meio do diálogo, na escuta, no exercício consciente do respeito e da inclusão, onde se trabalha o acolhimento às diferenças, sempre considerando as 3 figuras quando um ato de violência acontece: o agressor, aqueles que estão praticando o bullying. Ele, em algum momento, ele foi vítima. É importante as pessoas entenderem que quando a gente fala desse agressor, a gente não está concordando com a violência. Esse agressor precisa ser cuidado, porque ele também sofreu violência em algum momento. Então, ou seja, ele expressa a violência que ele sofreu ao longo de muito tempo de maneira violenta também. É uma dor que ele está sentindo, porque a gente fala sempre assim, cada um expressa a sua dor de uma forma. Tem aquele aluno, aquela criança, ou nós adultos que ficamos quietos, uma pessoa chora, a outra extravasa, a outra xinga, né? E o agressor ele expressa a sua violência sendo violento com outra pessoa. E falta empatia, claro, mas é importante cuidar desse agressor também, porque senão a gente julga, a gente acaba colocando ele como o principal problema da violência, ele não é. Ele é parte de uma violência que ela é estrutural. A vítima, Falar para o agressor que isso não é legal de fazer e falar também para o adulto responsável sobre o ocorrido. Quando acontece um caso de violência, por exemplo, no caso do bullying, se é com uma criança ou com um adolescente, ele se sente o quê? Primeiro, a gente tenta fazer ele entender que a culpa não é dele. Segundo, que ele não está sozinho, porque essa narrativa ela é muito frequente. Ele acha que a culpa é dele, mesmo ele sendo a vítima, e ele tem dificuldade de contar para alguém, porque ele não tem um espaço de escuta, achando que ele está sozinho. Então a gente primeiro acolhe, acalma essa criança, acalma esse adolescente. Por isso que o círculo ele é importante, porque o círculo ele é um espaço seguro de conexão, em que a criança pode falar sobre essa agressão, ela vai ser cuidada, acolhida e ninguém vai julgar, vai dizer, olha, você está errado, eu falei para você não fazer isso, você não me escutou, porque o nome disso é julgamento. Então, o que nós fazemos na Secretaria Municipal da Educação é fazer o acolhimento, é acalmar e fazer a escuta. Você quer falar sobre isso? Pode falar do seu jeito e a gente vai escutar. A partir dessa escuta, a gente vai estimular ela a falar mais e vai continuar oferecendo a presença e a escuta. O fundamental é a escuta. E o espectador, A não ser um observador passivo e não fazer o bullying. Muitas vezes ele entende assim, mas eu não fiz nada. Se você está ali do lado rindo, filmando,
né, você também está participando da agressão. E nosso trabalho na Secretaria Municipal da Educação é no sentido de também orientar os pais, né, que o seu filho, mesmo não tendo participado diretamente, ele também está participando dessa violência de maneira indireta, sendo um espectador. A Escola Estadual Professora Consuelo Freire Brandão traz como formação o ensino fundamental, trabalhando junto com as agremiações recreativas para garantir a conscientização do combate à violência. Ele é feito assim através das orientações que nós temos da Diretoria de Ensino Campinas Leste, que recebe as orientações da Secretaria da Educação, juntamente com o programa Conviva. Porque como que ele foi feito e pensado na escola? Porque nós achamos que, a partir, que é muito importante, de extrema necessidade, trabalhar com os alunos já na fase primeiro aninho. Entrou no primeiro aninho, ele já tem condição de estar trabalhando a alfabetização e, juntamente a isso, trabalhando já a convivência com o outro. Aí entramos com a questão do bullying, lógico, desenvolvendo ações adequadas para cada faixa etária. Então, são feitos e pensados ações para o primeiro ano, e aí, gradativamente, segundo, terceiro, até ao término do ciclo. Quando eles terminam o ciclo do 5º ano, eles já têm uma formação básica sobre o bullying. O que é o bullying, quais são as suas consequências, quais atitudes que levam uma criança a se sentir magoada, se sentir triste. Então, é um projeto que vem com toda essa gama de atividades, mas adequando a cada faixa etária. Porque quando ao término do ciclo, o que a gente acredita? Ao passagem do aluno para o 6º ano, ele já tem uma bagagem da importância do clima escolar, da proteção, de saber o que é estar no lugar do outro. Lucas é aluno da 5ª série e é o atual presidente do Grêmio do colégio. Ele conta com orgulho sobre as lições que aprendeu e hoje ajuda a repassar para os amigos. Ano passado, fizemos uma encenação com os gremistas. O 5º e o 4º ano eu estava presente, eu era a vítima. Aí a gente fez uma e a gente queria mostrar isso para todos saberem que o bullying não é legal de se praticar. Todo mundo participa, é muito simples, mas é uma coisa muito legal. Mesmo com o trabalho pedagógico estando bem estruturado com a família e a escola, é muito importante dar atenção às redes sociais, porque o maior problema pode estar aqui, a um clique. Todas as orientações vêm da SEDUC, que passam para a diretoria, e nós, coordenadores, recebemos a formação das PECs de coordenação, e aí nós vamos repassar isso com os professores. Fazendo com os professores a ação passo a passo da teoria, então nós estudamos toda a parte teórica da questão, né, jurídica do bullying, fazemos isso com os professores e os professores, então, após, replicam em sala de aula. Mas, além dessas questões de sala de aula, nós temos também a parceria do Grêmio Estudantil, né? Que o que acontece? O professor estuda essas questões com os alunos e eles têm uma reunião semanal, junto com a vice-diretora, onde eles organizam como é que aluno vai falar para aluno. Então, nessa proposta do bullying, o Grêmio elaborou um formulário de pesquisa para saber o que os colegas sabiam sobre o bullying. E aí eles aplicaram esse questionário com as crianças, fizeram a tabulação do levantamento e a partir daí foram propostas as ações, que aí fizeram podcast, pesquisa com os pais, levantamento de posts para colocar na rede social da escola, trabalhamos também a questão da encenação, o teatro, cartazes. Então, assim, são diversas atividades que são elaboradas junto com a gestão da escola, a coordenação do Grêmio e os próprios alunos na prática pedagógica do dia a dia. No dia 15 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei número 14.811, que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal. O cyberbullying, ele acaba tendo uma extensão muito maior nos danos, né, na imagem da vítima, porque você, divulgando isso pela rede de computadores, você acaba atingindo um número incalculável de pessoas, né? Então, para você reparar isso, é muito mais complicado também. Daí porque é que o legislador sancionou com uma gravidade maior essa prática. Mídias sociais, tudo mais, aí nós temos uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Importante observar que se for praticado por adolescente, não é, de 12 a 18 anos incompletos, vai responder segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente.
A criação de um perfil falso é simples e sem muitas restrições pela falta de autenticação no momento do cadastro. Por isso, muita gente utiliza desse meio para ofender outra pessoa nas redes sociais. Mas não se engane, o agressor pode ser sim identificado. A polícia ela tem se especializado cada vez mais em buscar os autores desses crimes, ou se for menor de 18 anos, os autores desses atos infracionais. Né? Nós temos hoje delegacias especializadas que trabalham com isso, né? E esse material todo depois é remetido ao Ministério Público, né, para análise, e em havendo elementos aí, seja para o oferecimento de uma denúncia na esfera criminal ou de uma representação na esfera do Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda a diferença de um plano pedagógico com bom êxito faz parte escola e família. Não tem como isso funcionar se não for dessa maneira.